Pai do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais essa aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição 9 do nosso livro Ética Cristã. Hoje o título da aula tem como o homossexualismo, filosofia e prática. Então hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o homossexualismo, sobre a prática, sobre a sua filosofia, e sobre o que a Bíblia fala a respeito da prática do homossexualismo, tá? Então a gente deve entender, deixar bem claro, deixar bem registrado, até porque esse vídeo ele vai para a internet. Então eu quero deixar bem claro o seguinte, que nós não somos contra a pessoa, dela ser um homossexual. A gente não é contra a pessoa, eu quero deixar isso bem registrado. A gente aqui vai falar sobre a prática do homossexualismo, que é uma prática a qual a Bíblia ela condena, assim como condena o adultério, assim como condena a prostituição, assim como ela condena qualquer outro tipo de pecado, tá? Então a gente vai falar sobre o pecado, sobre a prática e não sobre a pessoa, tá? Então eu gostaria de deixar bem registrado, porque senão existe muitas pessoas, homofóbico, isso e aquilo. Não, a gente vai apenas estudar um pouco, aquilo que a ETAD fala a respeito, da prática do homossexualismo. A gente vai entender o que a Bíblia fala do homossexualismo, tá? Então, assim, a Bíblia ela condena a prática, e assim como condena a prática de qualquer outro tipo de pecado, tá? Então, vamos deixar aqui bem registrado para que não venha haver nenhum tipo de controvérsia, tá? E na página 250, do nosso livro, a gente vai estar lendo um pouco sobre o homossexualismo ou homossexualidade. Se o pecado começa na alma, não pode ser meramente instintivo. Antes de materializar-se, é conhecido racional e dialeticamente. Já materializado, gera uma filosofia muito bem engendrada, cujo único objetivo é anular a vontade divina. Haja visto o pecado original, fecundado através de um diálogo muito bem conduzido pela velha e matreira serpente, acabou por ser dado à luz, não apenas como prática, mas principalmente como ideologia. O arrazoado de Adão e Eva para justificar a sua apostasia já pressupunha uma doutrina. Aliás, só conseguimos semelhante façanha usando as mesmas ferramentas de Aristóteles. A razão e a lógica. Não foi sem motivo o pensador dinamarquês, o Søren Kierkegaard, afirmou que o cristianismo tem início com a doutrina do pecado. Então a gente vai ver aqui nesse texto que o pecado ele é elaborado. O pecado ele primeiramente ele é gerado na nossa mente, ele é gerado no nosso intelecto. Então a gente começa com o desejo, do pecado. Está falando aqui do pecado original, Então aqui que Eva, e Adão, eles não tinham o pecado original, eles eram puros, eles não conheciam o pecado. Porém, após eles darem ouvido à serpente, Eva passou a gerar um interesse em comer do fruto proibido. Então o pecado começou na mente. Ela deu ouvidos à serpente, a serpente começou a falar sobre o fruto proibido, e aquilo ali começou a gerar algo na cabeça de Eva, um desejo. Ela passou a olhar diferente para aquele fruto, que a Bíblia não fala, não deixa, não fala especificamente qual fruto que é esse. Uns dizem que é maçã, mas a Bíblia não fala nada com relação ao fruto, Mas tudo começou na mente de Eva. Então, quando aquilo começou a ser introduzido na mente dela, ela começou a dar vazão naquilo, ela acabou consumando o pecado, ou seja, ela pegou e fez o ato, que foi de pegar o fruto e comer. E não somente isso, mas também deu também ao seu marido Adão para ele comer, E ambos pecaram perante o Senhor. Então, o que a Bíblia fala, que o pecado ele é gerado primeiramente no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa alma, Primeiro a gente deseja, a gente olha e a gente começa a desejar o pecado. E se a gente não repreender esse desejo ele passa a ficar cada vez mais forte. E quando a gente vê, a gente acaba fazendo a prática, a gente acaba se deixando levar por esse desejo que foi gerado na nossa mente, Diz a militância gay, a semelhança dos sofistas gregos, empenha-se em defender o indefensável. E às vezes até consegue, junto aos incautos e
desavisados. Em primeiro lugar, não admite que o seu movimento receba qualquer pecha ideológica. Por isso, dá-lhe nomes menos agressivos e até românticos. Inicialmente trocou homossexualismo por homossexualidade. Depois, alguns de seus adeptos, supondo que este termo ainda não lhe era adequado, substituíram por homoafetividade. Porque não admitem eles o viés filosófico de sua prática? A resposta é bastante simples, para torná-la tão natural quanto a heterossexualidade. O simples fato de procurarem novas nomenclaturas para arrotular já evidencia, de per si, uma filosofia ardilosa e concisa de seus recursos ideológicos e até semânticos. Então a gente vai ver aqui que as pessoas que são adeptas à prática do homossexualismo ou homoafetividade, elas buscam meios e recursos de tentar mostrar para a sociedade que a prática delas é uma prática natural, que é algo natural. O que elas fazem é tão natural quanto a heterossexualidade. Então elas buscam meios de mudar os nomes, de apresentar essa prática como algo natural, como tem acontecido muito fortemente nos nossos dias atuais. A gente vê que alguns anos atrás, os homossexuais, eles eram pessoas mais reservadas, eram pessoas que não gostavam de admitir, ou não falavam em público, que eles praticavam tais atos. Porém, hoje virou moda, hoje as pessoas falam abertamente, se declaram abertamente, Existe leis, diversas leis hoje, que protegem, que acolhem essas pessoas. E hoje você não pode falar mais nada contra a prática, Hoje, se você falar que você é contra a prática do homossexualismo, você é taxado como homofóbico, Você é taxado como alguém que tem ódio das pessoas, alguém que é retrógrado, Então hoje, você não pode nem dar mais a sua opinião a respeito da homossexualidade. Hoje, você falar que você é hétero e você defender a heterossexualidade, você é taxado como homofóbico. Então, assim, eles estão querendo tanto, de uma forma forçada, colocar isso na cabeça das pessoas, querer forçar, empurrar isso goela abaixo das pessoas, de uma forma tão grande, de uma forma tão agressiva, que hoje virou moda, Hoje muitos artistas, inclusive, se declaram homossexuais, E hoje virou assim algo bem aberto, Então, assim, hoje as pessoas já estão tratando a homossexualidade como algo natural, como algo normal, assim como tratam a heterossexualidade, A palavra homossexualismo é formada por um vocábulo grego, e outro latino. O sufixo ismo, homo, significa mesmo sexual, relativo ou pertencente ao sexo. Contraísmo também da origem grega, denota a existência da doutrina ou crença. Por consequente, o homossexualismo é a filosofia que apregou como natural e aceitável o erotismo entre pessoas do mesmo sexo. Então, o homossexualismo é pessoas que se relacionam do mesmo sexo, seja mulher com mulher ou homem com homem. Virando a página, vamos falar sobre homossexualidade. Se acrescentarmos o sufixo dado à mesma palavra, esta adquire outro sentido. Então será possível defini-la como a condição ou qualidade do homossexual. O que isso implica? Trabalhando habilmente a linguística, a militância gay aplica-se em demonstrar que o pecado de Sodoma é inato em alguns seres humanos. Tal mentira, a semelhança do evolucionismo de Darwin, vai ganhando fogos de verdade a partir da academia. Que tal pecado é uma condição, não o podemos negar. Todavia, não inata, e sim adquirida em razão do ambiente, do doutrinamento ou de uma decisão pessoal. Logo, não é uma condição hereditária, mas inegavelmente comportamental. Pessoa alguma nasce, por exemplo, com o gene de nômade ou sedentário, mas é condicionado a agir deste ou daquele modo de acordo com o ambiente e as influências recebidas. Então a gente vê o seguinte, que hoje as pessoas falam que as pessoas já nascem homossexuais. A criança ela já nasce com o gene, e ela não tem uma escolha, já vem desde criança aquilo sendo gerado dentro dela. Mas isso é uma mentira.
né, inventada por essas pessoas. A gente vê que a pessoa não nasce sedentária, né? Ela não nasce, né, nômade, né? Isso é gerado como? O sedentarismo é gerado como? Através de situações que aquela pessoa às vezes é criada, de ensinamentos, né? de ambientes que ela vive, que vai levar aquela pessoa a se tornar um sedentário, né? Então a mesma coisa o homossexualismo, né? Uma criança que ela é criada em um lar, né? Onde os pais não dão uma devida atenção, onde os pais não trazem a devida doutrina, aconselhamento, explicação, né? Sobre alguns assuntos, né? A criança acaba sendo criada em um ambiente a qual proporciona a ela, né, de levar ela a essa prática, entendeu? Às vezes tem pais que acham bonito, né, deixar que os filhos seus, filhos homens, né, vistam roupas de mulheres, entendeu? E são coisas erradas, são coisas que a gente deve desde pequeno explicar, falar, ó, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Isso são brincadeiras de menina, são roupas de menina, isso são roupas de menino, brincadeiras de menino. Então cabe a nós pais sabermos doutrinar, né, o ambiente, né, tudo isso é necessário. Então assim, e também, né, uma outra situação que acontece, que é a situação espiritual, que poucas pessoas dão atenção. Porque a criança, né, ela nasce inocente. Então ela só começa a praticar o pecado a partir do momento que ela toma consciência do seu ato, né? Então quando ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo, né, ela não comete pecado, porque ela não sabe o que está fazendo. Porém os pais, durante esse período, eles são responsáveis espiritualmente pela vida dos seus filhos. Então se os pais derem vazão, né, para que espíritos, né, demoníacos, né, entrem na sua vida, se forem pessoas que não têm uma vida diante do altar do Senhor, essa criança também ela pode ser atormentada e também pode ser levada à prática do homossexualismo através de espíritos, tá? Então assim, são situações, né, que nós devemos vigiar, tanto a situação física quanto a situação espiritual, tanto o ambiente, né, tanto aconselhamentos. Então isso tudo são coisas que nós devemos tomar o cuidado na criação dos nossos filhos, dar a devida atenção na criação dos nossos filhos. Usado fora do seu verdadeiro contexto, o termo afetividade significa atualmente, se pensando ao vocábulo homoerotismo, entre pessoas do mesmo sexo. Antes de a militância gay distorcer o significado de algumas belas palavras, o afeiçoamento entre pessoas do mesmo sexo era não apenas normal, mas desejável, visto que a palavra afeto é sinônimo de amizade. Agora, contudo, o homossexualismo, para justificar a homossexualidade de seus adeptos, tenta demonstrar que o erotismo entre indivíduos do mesmo sexo, embora contraria a lei de Deus, é uma inocente, romântica ou uma afetividade que outros termos virão depois, né? Então, assim, eles querem mostrar que é uma forma de amor, né? E eles falam que toda forma de amor ela é válida, né? Então, assim, se as pessoas se amam, né, as pessoas devem se aceitar, devem praticar, porque em nome do amor, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A gente deve entender que a gente deve colocar os princípios bíblicos, né, acima das nossas vontades. Mesmo que uma pessoa ela tenha o desejo, ela sinta uma atração, né, por uma pessoa do mesmo sexo, ela deve, né, colocar os princípios bíblicos, né, e matar a sua vontade, negar o seu eu a cada dia, né, e ir contra a esse desejo que a move, né, de ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Ela deve fazer isso, né, em nome do amor, mas do amor a Deus, né, porque a palavra do Senhor faz nos falar que, né, dos 10 mandamentos, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós devemos obedecer os seus princípios acima de todas as coisas. A partir do momento que a gente coloca o amor, né, que uma pessoa possa ter com uma pessoa do mesmo sexo, a gente está deixando o amor de Deus, né, de lado. Então a gente já está incorrendo em outro pecado. Então mesmo que você, né, que alguém tenha, né, uma atração física, um desejo sexual por alguém do mesmo sexo, ela deve, né, negar, ela deve resistir, ela deve, né, buscar em Deus, né, para que Deus venha a libertá-la desse desejo. E ela deve
se abster, né, de não permitir que isso crie uma vazão, né, e que ela não venha praticar tais atos, mas que ela venha colocar o amor a Deus e os princípios bíblicos acima da sua vontade. Texto 2. Um pecado abominável. Além de imoral e pecaminoso, o homossexualismo assoberba-se como a filosofia que descaradamente afronta a santidade divina. Nesse tópico, mostraremos que a iniquidade de Sodoma é um pecado contra o Criador, contra a criação e contra a criatura. Não são poucas as passagens bíblicas que condenam abertamente e explicitamente o ato erótico entre pessoas do mesmo sexo. Então, Sodoma e Gomorra, uma antiga cidade, lá no Antigo Testamento, vai nos falar que Deus olhou para Sodoma e Gomorra e o pecado era tão grande, que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E um dos pecados que habitava em Sodoma e Gomorra era o pecado da homossexualidade. Então a gente vai ver que isso não é algo tão atual, isso é algo já antigo, Então a gente vai ver que Deus ele não aprovou, ele não quis aceitar, ele destruiu uma cidade, por conta, do pecado em geral. Mas um desses pecados era a prática do homossexualismo. Então Deus não aceita, Deus não tolera a prática do homossexualismo. Deus ama o homossexual, sim, assim como ama o traficante, assim como ama o estrupador, assim como ele ama qualquer outro tipo de pessoa, porque o amor dele é incondicional. Ou seja, o amor sendo incondicional não depende de uma condição humana. Ele nos ama acima dos nossos defeitos, acima dos nossos pecados. Ele nos ama. Mas não é pelo fato dele nos amar que ele nos aceita da forma que nós somos. Ele nos abraça da forma que nós estamos, para que a gente venha mudar nele, para que a gente venha buscar força através do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha dia após dia se libertando da prática do pecado, seja ele na esfera que for. Então Deus ele ama o homossexual, que é o pecado ao qual nós estamos abordando esse livro, mas ele não aceita a sua prática. Então ele abraça o homossexual, ele quer que o homossexual se achegue a ele, mas ele quer que se achegue para que o homossexual seja transformado, para que ele venha ter uma mudança de vida, para que ele venha receber o Espírito Santo de Deus e venha ser liberto dessa prática, assim como de qualquer outra prática de pecado que possa existir em seu ser. Então eu estou aqui na qualidade de presbítero, professor de ETAD, eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho os meus pecados, ao qual eu preciso ser tratado pelo Senhor, ao qual eu preciso ser ministrado pelo Senhor. Então eu não me coloco numa posição que eu seja melhor que um homossexual, não. Eu preciso ser tratado assim como ele precisa. Eu preciso da misericórdia do Senhor assim como ele precisa. Eu preciso ser renovado pelo Senhor assim como ele precisa. Mas eu estou buscando em Deus. Então essa pessoa também precisa buscar em Deus. Ela precisa compreender que ela está errada. Ela precisa ter esse entendimento que aquela prática não é aprovada diante de Deus, pode ser diante dos homens, mas não é diante de Deus. Então essa pessoa, a partir do momento que ela tem esse entendimento e ela quer ter uma vida voltada para Deus, ela vai vir para Deus na forma que ela está. Mas a partir do momento que ela receber o Espírito Santo, que ela for ministrada pela palavra, ela vai começar a ter força para se libertar, até chegar um momento que isso não vai fazer mais parte do seu ser, até chegar um momento que ela não vai mais sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, mas ela precisa querer, ela precisa entender, ela precisa vir para o Senhor Jesus para que ela venha ser transformada. Então eu vim para o Senhor Jesus, estou sendo transformado, preciso ser transformado em muitas áreas ainda, mas já estou no caminho da transformação, assim como essas pessoas também necessitam vir para Cristo, entrar nesse caminho perfeito de Deus, receber o amor e a misericórdia do Senhor e o poder do Espírito Santo, para que elas também venham ser tratadas e venham ser libertas de todo tipo de pecado que possa cometer o seu ser. Um pecado contra o Criador. Na criação do ser humano, Deus realçou de forma bem patente e clara as diferenças entre o homem e a mulher. Criou Deus, pois, o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente vai ver que o texto bíblico, ele cria o homem, Adão, e depois ele cria a mulher, Eva. Então são pessoas, são seres humanos iguais, mas são pessoas distintas, Então a gente vai ver que Deus na sua criação, se ele aprovasse, ou se ele desejasse que o homem ou a mulher se relacionasse com o mesmo sexo, ele teria criado duas mulheres ou teria criado dois homens. Mas ele criou homem e criou mulher, assim como nos animais ele criou macho e criou fêmea. Para quê? Para que um completasse o outro.
Então o homem, ele é diferente intelectualmente da mulher. O homem, ele é diferente nos seus sentimentos que da mulher. Mas ele não é diferente no sentido de ser superior. Ele é diferente porque naquilo que lhe falta, a mulher o completa. E Deus já fez assim para que os dois caminhassem junto. Até mesmo na situação da reprodução. Né? Não tem como dois homens reproduzirem um ser humano. Não tem como duas mulheres reproduzirem um ser humano. Precisa do homem e precisa da mulher. Né? Tem como a mulher hoje no laboratório, né, e fazer inseminação artificial, mas para fazer inseminação artificial precisa do sêmen do homem. Então, de qualquer forma, por mais que a medicina avance, por mais que a ciência, né, ganhe força, né, isso é algo que não vai mudar. Né? Nasceu homem, ele vai continuar sendo homem, ele pode mudar a sua aparência exterior, mas dentro dele ele é homem, a sua alma ele é de um homem. E da mesma forma a mulher. Ela pode modificar o seu corpo, ela pode mudar, né, a sua aparência, mas dentro da sua alma ela continuará sendo uma mulher. E isso é algo que ninguém jamais vai conseguir alterar. Né? Por mais que a pessoa queira, por mais que a pessoa gaste dinheiro para isso é algo que jamais ninguém vai conseguir mudar a natureza de Deus. Aquilo que Deus determinou está determinado e ponto final. Aí vai falar que existem apenas dois sexos, né? Tal verdade evidencia na criação de Eva. Deus deu nome, o homem, a todos os animais domésticos e às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Só perdão que eu me perdi aqui. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou numa mulher e a lhe trouxe. Né? Então a gente vai ver que só existe dois sexos, o homem e a mulher, Adão e Eva. Então não existe outros tipos de sexo. É o homem ou mulher. O que passa disso é procedência maligna. Entendeu? Hoje em dia existe não sei quantos gêneros, né? Binário, não binário, e existe tanta coisa, mas tanta coisa hoje que é até difícil se explicar. Tantas coisas que as pessoas inventam, que as pessoas, né, falam para tentar ser aceitas, é tanta coisa, é tanta maluquice, entendeu? Mas a Bíblia fala sobre dois gêneros, um homem e a mulher, entendeu? E isso para um cristão tem que ser uma verdade absoluta. O que passa disso é procedência do diabo. Deus criou o homem e criou a mulher, acabou, e ponto final nessa história. Não existe outro gênero, não existe outro sexo, é homem e mulher. Por que o homossexualismo é pecado? Antes de tudo, porque contraria as leis estabelecidas pelo Criador. Ora, se Deus tudo criou, assiste-lhe a sabedoria de legislar sobre todas as coisas. Portanto, a violação de suas leis causa-lhes asco e repulsa, pois desfigura e arruína-lhe a obra. O Senhor jamais admitirá a desfiguração do ser humano, a quem criou segundo a sua imagem e semelhança. Se ele proíbe a mistura de sementes, como permitiria confusão entre os sexos? Aos seus olhos, homem é homem, mulher é mulher. Se as redes sociais inventam sexo além do masculino e feminino, Deus não. A razão é bem simples, ele criou apenas dois sexos, o restante é invencionice do diabo. Né? Então aqui o texto, o autor ele foi muito feliz, né, em falar, né, que não existe, né, outros sexos. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, tá? Se Deus quisesse criar outros sexos, outros gêneros, ele já teria criado. Então a vontade dele foi criado um homem, criado a mulher. Então o homem, se ele nasceu homem, ele vai ser um homem, ele vai assumir o papel de um homem, vai desempenhar a sua função como homem. E se nasceu mulher, vai ser mulher, vai desempenhar o seu papel como mulher, porque foi assim o desejo do Senhor. E se no meio do percurso começar a vir desejos que não provêm de Deus, porque esses desejos não são de Deus, mas se começar a gerar dentro da sua mente esses tipos de desejos, você deve se submeter a sua mente ao Espírito Santo de Deus, submeter as suas vontades ao Espírito Santo de Deus, clamar a Ele por socorro, clamar a Ele por libertação, para que isso não venha fazer parte do seu ser, porque não é da vontade de Deus. Deus não se agrada dessa prática, tá? Vou frisar de novo, Deus não se agrada dessas práticas, tá bom? Longe de mim
propor a expatriação da comunidade gay, mesmo porque não estamos num estado teocrático. Não quero o seu banimento, todavia não admito ser banido dos meus direitos. Reivindico manifestar livremente minha opinião acerca da família tradicional. Logo, não posso ensinar às minhas ovelhas que o homossexualismo é uma afronta ao Criador. Ou alerta meus filhos e netos contra o doutrinamento gay. Doutrinamento este, aliás, que não poupa nem a adolescência incauta, nem a infância mais inocente. Que ditadura maldita é esta que nos impinge? Se nos calarmos, haveremos de chorar amargamente. É hora de proclamar ousada e destemidamente a palavra de Deus, né? Então, hoje, até mesmo diante dos púlpitos, estamos sendo proibidos, né, de pregar a palavra. A gente vai ver que hoje não há uma perseguição que feche as portas da igreja, mas aos poucos eles estão limitando aquilo que pode ser pregado ou não. Então, hoje, diante de um púlpito, você está ministrando a palavra do Senhor, e você começa a falar sobre contra a prática do homossexualismo, que é uma prática errada, que o Senhor não se agrada, que as pessoas devem abandonar, e alguém filmar maliciosamente você dizendo isso, né, e for até uma polícia e te gerar, ela pode processar por homofobia, tá? Então você pode ser processado por pregar a palavra de Deus. E chegará o momento, e esse momento também não está muito longe, ao qual os satanistas também vêm reivindicando o seu direito, né, como uma religião, e se eles reivindicarem o seu direito como uma religião, né, eles não podem ser afrontados naquilo que eles acreditam. O que isso muda para a gente? Isso significa que você não vai poder mais falar contra o diabo, porque isso implica contra algo que eles acreditam. Você não vai poder mais expulsar um demônio, porque implica contra algo que eles acreditam. Você não vai poder falar mais que o diabo é ruim, porque implica contra algo que eles acreditam. Então, assim, aos poucos, né, as coisas para um cristão vai se fechando. Então, ou você bota a sua cara para bater e fala a verdade, fala que a Bíblia manda falar, ou você vai se enclausulando, ou você vai se fechando e você vai aceitando, né, aquilo que eles estão impondo, né? Então, a gente está chegando a esse ponto, tá? No Brasil, nós estamos já chegando a esse ponto, tá? Então, é coisas para a gente refletir, porque eles podem falar o que eles querem, eles podem ensinar o que eles querem. Nós não. Nós não podemos ensinar aquilo que nós queremos, nós não podemos falar aquilo que nós queremos, tá? Então não é uma liberdade de expressão. No Brasil não há mais uma liberdade onde você pode expressar a sua opinião. Não, eles vão expressar a opinião deles e nós devemos nos calar, porque a partir do momento que a gente expressar a nossa, nós vamos ser processados, julgados e até condenados, tá? Porque nós estamos falando contra uma prática deles. Então, isso é algo muito sério que nós estamos vivenciando hoje no nosso meio. Então nós devemos tomar o devido cuidado, nós devemos se atentar para o que está acontecendo, porque está chegando o momento, né, da separação daquele que verdadeiramente é um cristão ou não, porque o verdadeiramente cristão, ele vai continuar falando a verdade independentemente das consequências, tá? E aquele que não tem compromisso com a palavra, ele vai se moldar, né, aquilo que lhe propor. Se proibir de falar que ele vai se calar, se proibir de falar aquilo, ele vai também se calar, né? Então nós devemos nos despertar e atentar para o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Aí vai falar que a Bíblia condena severamente o pecado de Sodoma. Não há o menor espaço para se acomodar teologicamente semelhante iniquidade. Quem o pratica será condenado ao fogo eterno, a menos que se arrependa de seus atos e receba Jesus como seu salvador pessoal. Jesus quer perdoar-lhes todas as afrontas e injustiças e recebê-lo como filho amado. Ele deseja e pode transformá-lo numa nova criatura, né? Então há uma solução. Às vezes a pessoa que está vivenciando essa prática, ela acha que a pessoa acredita que não, que ela nasceu assim, que isso foi colocado, implantado na cabeça dela, que ela nasceu assim e que ela deve viver eternamente assim, mas isso não é, isso é uma mentira que Satanás está sendo soprada no ouvido das pessoas. A pessoa que ela se submete à vontade de Deus, submete às leis do Senhor, que ela tem o desejo de ser transformada, ela é transformada e ela é liberta, seja do pecado que for, seja do homossexualismo, seja do adultério, seja da mentira, seja da pornografia, seja de qualquer pecado que for.
se a pessoa tiver o desejo de ter uma vida transformada e buscar em Deus com sinceridade, ela é transformada, ela é mudada, ela é moldada pelo Senhor. Porque existem muitas pessoas que estão aprisionadas nas drogas, que são libertas pelo Senhor. Existem muitas pessoas que estavam na prática da pedofilia, que foram libertas pelo Senhor. Existem traficantes, pessoas, diversos assassinos, né, que se dobraram ao Senhor e que hoje foram transformados, que hoje, né, levam palavras de vida às pessoas. Então o homossexual não é diferente. Se ele realmente deseja mudar, se ele deseja abandonar, se ele reconhece que está errado e buscar em Deus uma mudança, ele vai mudar, ele vai ser transformado, que o Espírito de Deus vai operar de uma forma poderosa na vida dele, essa pessoa vai ser liberta dessa prática e vai ter uma vida transformada. Eu tenho a plena certeza e convicção disso, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Mas a pessoa precisa compreender, né, que precisa mudar e precisa buscar essa mudança, né? Não é uma fórmula mágica que acontece de uma noite para o dia. Ela tem que entender e buscar para ser transformada. Um pecado contra a criação. Não precisamos entrar em certos detalhes anatômicos para afirmar que o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, contraria a criação original de Deus. Tomemos como exemplo a sua prática entre os homens. Geralmente, um ato erótico entre dois machos envolve penetração anal. Ora, você não precisa ser médico para saber que um ânus é um órgão excretor e não introdutor. Sua função é evacuar as fezes do corpo, né? Então, isso vai fazendo mal ao homem, né? Isso vai relaxando o músculo, né? E por fim você não consegue mais ter um controle, né? Quando te dá vontade de ir ao banheiro, você não consegue mais ter esse controle. Existem muitas pessoas que são homossexuais que têm que usar fraldas, para você ver a situação que chega. Por quê? Porque aquilo não foi produzido para isso, entendeu? Não foi produzido para isso. Deus não criou, né, para esse fim. Então não vai dar certo. Por mais que as pessoas tentem e façam essa prática, geram consequências. Por quê? Porque é algo errado. Tudo que é errado vai gerar uma consequência ruim, né? Então, pela anatomia do corpo humano, a gente sabe que isso não dá certo, né? Não tem como você pegar duas tomadas macho, né, que elas não vão se encaixar, ou duas fêmeas também não vão se encaixar. Para ter o encaixe perfeito, você precisa ter a tomada macho e a fêmea, né? Então, não tem lógica, isso, falando pela anatomia, do ser humano, a gente já vê que já é algo errado, né? Diante do que acabamos de ler, a que conclusão chegamos? Sem dúvida, o homossexualismo é um pecado não somente contra o Criador, mas igualmente contra a criação. Logo, o corpo do homem foi moldado a fim de possuir o corpo da mulher, e o da mulher para recepcionar o do homem. É uma verdade, inclusive, científica, né? A enciclopédia agora mostra a função, vai falar da vagina no relacionamento sexual, Então, são coisas que, nós já somos adultos, nós já entendemos, já compreendemos a forma que funciona, Então, a gente vai ver que Deus, ele cria, os órgãos genitais de acordo, para que haja ali, o contato físico, o ato sexual, e dali um gere prazer para o outro, de uma forma correta, e se for o desejo do casal, gerar filhos, Então, assim, foi uma forma que Deus criou, uma forma bela, uma forma perfeita, uma forma harmônica, e uma forma que não dá nenhum tipo de problema. A partir do momento que você começa a mudar a natureza de Deus, aí começa a gerar consequências espirituais, que se você morrer na prática do homossexualismo, você será condenado ao inferno, e não sou eu que estou te condenando, é a palavra de Deus que fala isso, é a Bíblia que diz isso, que se você morrer no pecado do homossexualismo, você receberá a condenação do inferno, assim como se você morrer na prática da mentira, assim como se você morrer na prática do adultério, assim como se você morrer na prática de qualquer pecado, sem você aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você morrer sem buscar a santificação, se você morrer com uma vida afastada de Cristo, independentemente do pecado que você estiver, você vai ser condenado ao inferno. Então nós precisamos ter essa compreensão, e o homossexual não está isento disso. O homossexual é uma prática pecaminosa, Deus não aprova, e que se morrer nessa prática sem arrependimento, vai ser condenado ao inferno. A palavra de Deus nos garante isso, tá? Então, se você aceitando ou não, não cabe a nossa decisão, mas cabe a decisão de Deus, Ele é o Criador da vida, Então ele tem o direito
né, de nos julgar e de nos condenar ou de nos trazer salvação. Isso é dele, não é questão dos nossos achismos que vai mudar qualquer questão de Deus, né? O diabo não se apossou apenas do reino humano, invadiu também o domínio animal. Aliás, ele usou um membro deste para arruinar aquele. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Sim, um animal foi usado para mentir. Consumado o pecado, Satanás deixa a serpente e instrumentaliza Eva. Daí em diante, tanto o homem quanto o diabo vêm arruinando a criação divina. Haja vista os cães geneticamente alterados que, vez por outra, matam criancinhas. Será que também devemos imitá-los? Ora, se há realmente casos de homossexualidade entre os animais, trata-se de uma intervenção maligna. Aliás, os demônios sentem-se muito bem entre as espécies imundas, né? Então a gente vai ver que o pecado, né, ele acabou, né, o Satanás, melhor falando, não é o pecado, mas Satanás, melhor falando, ele também se aposta até mesmo dos animais. A gente vai ver que ele usou a serpente, né, como um meio para se achegar a Eva e conseguiu o seu intuito, né, de fazer Eva pecar. Né? Assim como ele também se aposta de qualquer tipo de animais também, os animais, né, fazem coisas terríveis. Né? Por exemplo, assim, às vezes um cachorro mata uma criança, né? Às vezes ele mata pelo seu instinto, tá? Porque às vezes é um cachorro que foi maltratado, às vezes é um cachorro raivoso, né? Não está acostumado com aquela criança, então ele mata pelo seu instinto, mas existe casos também de espíritos que se apossam de animais que fazem cometer esses atos. Então, sim, aonde dá vazão, o diabo entra. O diabo ele quer uma brecha para entrar e para, de uma certa forma, nos atingir. Né? E se ele não conseguir na nossa vida, ele vai tentar ao nosso redor. Né? Pessoas próximas a nós, né? que são envolvidos com a gente, pessoas da nossa família. Né? Então nós devemos estar atentos a tudo. É por isso que nós devemos buscar em Deus, né, o discernimento, buscar no Espírito Santo, para que a gente venha a ser protegido, para que a gente venha a ser blindado contra os ataques do diabo. E vigiar. Não é só orar, mas também vigiar, porque o ataque ele pode vir de qualquer situação, até mesmo de um animal. Deus tudo faz corretamente. Eu vou falar sobre um pecado contra a criatura, na página 260. Deus tudo faz corretamente. Ao corpo do homem dá uma alma masculina e o da mulher uma alma feminina. O diabo, porém, trata de corromper a obra divina, insurgindo-se contra a ordem natural estabelecida pelo Criador, e tenta, sem êxito, destruir-nos o verdadeiro ego. Entretanto, é com este ego que cada um de nós se apresentará ante o juiz de toda a terra. Portanto, não podemos fazer o que bem quisermos com o nosso corpo. Apesar de o habitarmos, pertence ele a Deus. É nessa condição deve ser utilizado conforme ensina Paulo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais adiante o apóstolo volta a advertir-nos em termos mais fortes. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então aqui a gente entende um princípio muito importante. Que o nosso corpo ele não nos pertence. E sendo que o nosso corpo não nos pertence, nós não podemos fazer o que quisermos dele. Muitas pessoas acham que são donos do seu próprio nariz, mas isso é uma mentira. Aquele que é um cristão, ele entende a palavra de Deus, sabe que Deus é dono do nosso corpo. Ele nos fez, ele nos formou e ele nos comprou através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Então nós somos propriedades de Deus. E sendo propriedade de Deus, nós devemos se submeter ao dono, né? Então, se o dono, né, que é Deus do nosso corpo, nos fez dessa forma que eu e você somos, é porque ele deseja que assim seja, né? Então, não cabe a nós queremos trazer modificações, né, ou trazer práticas que mudem a natureza da forma que ele nos criou, porque não é baseado naquilo que eu e você achamos, mas é baseado na vontade de Deus, porque ele é o dono do nosso corpo. Tá? Então, embora a gente habite nele, nós somos apenas mordomos. O que é um mordomo? Um mordomo é alguém, né, que é colocado diante de uma casa e que ele cuida da casa, né, na ausência do seu dono. Então, o dono ele viaja,
deixa um mordomo cuidando da casa, cuidando dos servos, né, que estão ali trabalhando, né? Então o mordomo, ele não é o dono, mas ele está ali como responsável da casa. Assim somos nós com o nosso corpo, nós somos mordomos, nós somos responsáveis pelo nosso corpo, mas o nosso corpo não é nosso corpo é de Deus, porque foi Ele que formou e Ele nos comprou. E um dia nós vamos ter que prestar conta diante do dono do nosso corpo. E se nós havermos feito modificações que Ele não aprovou, qual é a desculpa que você dirá? Qual é o argumento que você usará diante de Deus? Você fez mudanças, por quê? Sem a permissão de Deus. Isso vale para qualquer tipo de mudança, qualquer tipo. Tá? Existem os cuidados. O mordomo, ele zela pela casa, ele cuida, ele lava, ele zela pela casa, ele pinta a casa, ele zela pelo cuidado da casa, mas ele não muda a forma como a casa é. Então nós devemos ter o nosso cuidado, com o cabelo, com a aparência, nós devemos ter o nosso cuidado com o nosso corpo, com a alimentação, mas nós não podemos mudar a natureza do nosso corpo, porque Deus te fez assim, porque assim é a vontade dele que você seja, tá bom? Vamos prosseguir com a nossa aula. A prática do homossexual profana o corpo, utilizando contrariamente a natureza. Cada órgão tem uma função específica e, de acordo com esta, deve ser usado. Quanto à nossa aparência, tem ela muita importância aos olhos de Deus. No Israel do Antigo Testamento, o homem tinha de parecer o homem, a mulher, mulher. A mulher não usará a roupa do homem, nem o homem usará peculiar a mulher, porque qualquer que faz isto é coisa abominável ao Senhor teu Deus. Então, lá no Antigo Testamento, até a roupa deveria ter sido tomado cuidado. Então, o homem ele vai se aparentar como um homem, a mulher vai se aparentar como uma mulher. Isso inclui roupas, aparência, o estilo, voz, tudo que envolve o ser humano, a criação, nós devemos seguir com o decurso normal. Então, nós devemos atentar para isso, nós devemos tomar o cuidado com isso, entender que essa é a vontade de Deus para a humanidade. Tá? Lá no texto 3, na página 262, diz assim: o pecado de Sodoma e Gomorra. Sodoma florescia no vale de Sidim, na parte mais inferior do Mar Morto. No tempo de Abraão, por volta do século 19 a.C., era um lugar tão aprazível e belo que se assemelhava ao Éden. Próspera e singularmente bem desenvolvida, fizera-se tão cobiçável que certa vez gerou uma guerra entre os régulos da região do Médio Oriente. O que tornou Sodoma famosa, porém, não foi a sua beleza, foi o seu pecado. Ali praticava-se o homossexualismo descarada e publicamente. Suas maldades não tinham fim. O profeta Ezequiel, ao condenar a Jerusalém de seus dias, comparou a Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, em vendo isto, as removi dali. A lei de abominação pela qual se fizeram conhecidas, Sodoma tornou-se igualmente condenável por outras ofensas. Então, assim, Sodoma era uma cidade linda, uma cidade bela, onde gerou até guerra para poder as pessoas tomarem posse daquela terra. Porém, a partir do momento, o pecado começou a aflorar, o ser humano estava ali habitando, começou a deixar-se levar pelo seu desejo pecaminoso, e passaram a praticar o pecado, e um desses pecados era o homossexualismo. Então, Sodoma e Gomorra, de uma cidade que era conhecida como uma cidade bela, uma cidade que era uma referência de beleza, de fartura, passou a ser uma referência de cidade de pecado. Tanto que o profeta Ezequiel, quando vai condenar o pecado de Israel, ele compara Israel com Sodoma, que Sodoma virou um símbolo de pecaminosidade. Então a gente vai ver que além da homossexualidade existiam outras práticas de pecado dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E um desses pecados era o orgulho. Sodoma também se orgulhava de seus pecados. A consciência de sua gente estava tão embotada que ninguém mais se envergonhava de seus atos. Todos ali viviam para pecar e pecavam para viver. O orgulho dos sodomitas era virulento.
mas de que se orgulhavam? De afrontar o Deus justo e santo? De afrontar os próprios corpos? Ou de atentar contra os que ali procuravam refúgio? O orgulho gay agressivo e debochado, haja vista suas passeatas, não bastassem seus slogans contra os valores cristãos, seus adeptos desnudam-se publicamente, afrontando os princípios mais camisinhos do pudor. Desgraçadamente, muitos pais levam os filhos a esse circo de horrores, expondo-os à destruição espiritual, moral e física. Apesar de muitos homossexuais terem vergonha de sua condição, a grande maioria orgulha-se de sua prática, né? Então, o orgulho, né, era outra prática de pecado de Sodoma e Gomorra. Eles não tinham vergonha do seu pecado, eles se orgulhavam daquilo que eles faziam. Eles tinham orgulho, né, de serem reconhecidos daquela forma que da forma que as pessoas viam eles, das práticas, né, que eles faziam naquela cidade. Né? Então eles tinham orgulho, eles não tinham nenhum tipo de remorso, eles não tinham nenhum tipo de pudor, de querer se esconder, né, ou vergonha, né, daquilo que eles faziam. Né? Eles gostavam, eles sentiam prazer, eles sentiam orgulho de mostrar, né, para todo mundo, para todas as pessoas que se chegavam ali, a prática deles. Assim como hoje acontece com as pessoas homossexuais, né, o famoso orgulho gay, né, onde as pessoas fazem passeatas, né, com orgulho, mostrando abertamente a todas as pessoas, né, que são homossexuais. Muitos fazem chacota com os cristãos, né, botam que Jesus ele era, né, homossexual, penduram, né, vejo pessoas transvestidas, né, de Cristo, com as vestes de Cristo, né, agarrados a outros homens e todos os tipos de aberração possíveis. Eles fazem isso abertamente ao público. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que se o cristão fizesse assim, procedesse assim, será que ele seria bem visto na sociedade, assim como o homossexual é bem visto? Será que se nós fôssemos para a rua fazer uma passeata e a gente começasse a zombar dos homossexuais, será que isso seria bem visto pela sociedade? Será que a gente talvez não seria até preso, ou, né, por estar fazendo tal ato? Então, se nós seríamos taxados como homofóbicos e seríamos processados e até presos, sendo forçados até pagar indenizações fortes por conta disso, por que o outro lado não é assim? Por que eles podem fazer todo tipo de chacota contra a nossa fé? Por que eles podem fazer todo tipo de bobeira, né, e chacota sem nenhum tipo de necessidade, né, fazendo esses tipos de afrontas? Por que eles podem e nós não podemos? Né? Será que não há uma perseguição nisso? Será que a justiça não está pendendo mais para um lado que para o outro? Né? Então, né, qual o mundo que nós estamos vivendo hoje? Né? Então, é para a gente parar para analisar carnaval, né? Todo mundo tem orgulho do carnaval, né? A cultura brasileira, né? Onde bota lá Satanás arrastando Jesus, né? Satanás como vencedor. Por que afrontar a fé do cristão? Me explica um negócio, por quê? Né? Por que não fazer seus desfiles de escola de samba, né, mostrando a cultura, mostrando, né, o enredo que eles quiserem, mas por que fazer afrontar um cristão? Por que os homossexuais fazem essas passeatas e eles apenas não se exibem, não se orgulham, não apenas não levantam a sua bandeira, né, do orgulho gay, mas por que afrontam também o cristianismo? Entendeu? Não será um tipo de perseguição, não será um tipo de chacota que eles estão fazendo? Então, por que eles podem falar, fazer chacota, né, mostrar, né, a sua opinião e nós não podemos? Entendeu? Isso é um tipo de perseguição que nós enfrentamos. Né? Isso é um tipo de perseguição que o cristão enfrenta no Brasil. Onde de um lado pode, do outro lado não. Onde do outro lado tem voz, do outro lado tem que se calar. Né? Então, é esse o Brasil que nós estamos vivenciando. E eu quero te falar algo. É daqui para pior. As coisas não vão melhorar, tá? Mas é daqui para pior, independentemente do governo, né, que se assuma no Brasil. Tá? A tendência da situação não é melhorar para o cristão, é sempre piorar. Né? O circo ele vai se fechando para o cristão, até porque o cristão ele não tem, a esperança do cristão não está nesse mundo, a esperança do cristão está no céu, que é o lugar onde nos aguarda. Né? Então, nesse mundo aqui, a gente não deve esperar nada de bom dele. Pelo contrário, ele anda a passos largos para o caminho da degradação. Fartura de pão e próspera tranquilidade. Revela ainda Ezequiel que a fartura de pão em Sodoma não era um sinal de progresso, mas de decadência, suprindo-se
prodigamente da terra, aquele povo esbanjava-se nos mais grosseiros pecados. Aos carentes e necessitados jamais abriu a mão. Não é pecado ser rico, quando porém nos fechamos aos necessitados, quebrantamos este princípio básico, do Senhor e a terra. Pode haver pecado mais insano? Então a gente vai ver que a fartura de pão, né, que se menciona sobre Sodoma, era o fato deles esbanjarem, onde a terra era uma terra próspera, mas onde as pessoas esbanjavam, né, e não tinham cuidado com algumas pessoas que não tinham nada para comer. É o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, né, onde a riqueza é acumulada na mão de poucos e muitos estão passando fome, né, onde se colocam, né, um viés político de igualdade social, né, onde busca a igualdade social, mas a gente vê que os ricos continuam cada vez mais ricos, né, o poder e o dinheiro está concentrado cada vez na mão de menos pessoas, né, e o pobre cada vez sendo pagar mais impostos, o pobre cada vez sendo forçado, né, a pagar, né, impostos mais pesados e viver de uma forma, né, assim, que com menos recursos, onde o salário que ele recebe, né, cada vez mais tem um poder menor aquisitivo, né? Então a gente vai ver que Sodoma e Gomorra não era diferente, né? Eles tinham fartura, mas essa fartura não era distribuída de uma forma igual. Muitos passavam fome na cidade, necessitados não tinham, né, assistência nenhuma da parte de alguns que tinham muito, né? Hostilidade e injustiça, lá na página 264. Sodoma era uma cidade hostil e injusta. Ai de quem buscasse abrigo em seus termos. Ser-lhes-ia preferível refugiar-se numa aldeia bárbara, grosseira, sem qualquer requinte civilizatório. Não sei como Ló achou guarita naquele antro. Do texto sagrado, infiro que foi ele, pouco a pouco, armando suas tendas e tangendo seu gado até misturar-se à cidade, e ali adquiriu notável influência. Sem muito sucesso, esforçou-se por arrancar aquela gente de suas injustiças e pecados. Se os sodomitas não enxergaram, ele era uma espécie de julgador mor do reino. Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Se Ló alcançou semelhante posto, era devido à falência do sistema judiciário de Sodoma. Talvez esta até possuísse um código justo e bem elaborado. Com o alastramento do homossexualismo, porém, suas leis fizeram-se lenientes, permissivas e depressa vieram a caducar. Ló tudo fez para reviver-lhe a justiça e o direito, mas não logrou êxito algum, né? Então Ló, né, ele foi um homem que ele viveu nessa terra. Então os habitantes de Sodoma e Gomorra não eram, né, pessoas que abraçavam estrangeiros, eles eram bem grosseiros com relação ao estrangeiro, mas Ló ele foi de pouco a pouco se infiltrando, né, até conseguir entrar na cidade, e lá dentro da cidade ele conseguiu ter uma certa influência, né, e ele começou de uma certa forma a querer mudar aquela situação, né? Ele começou de uma certa forma a querer usar da sua influência, né, para mostrar para aquelas pessoas que aquelas pessoas estavam fazendo algo de errado. Ele queria resgatar a boa conduta dentro da cidade, porém ele não teve êxito, né? Porém o pecado continuou, né? Então foi até uma chance que Deus estava dando para aquele povo, né? Que se ouvisse a voz de Ló, eles poderiam se arrepender e Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Mas por eles não terem dado ouvidos a Ló e continuado na prática do pecado, Deus ele salva Ló e sua família, né, e destrói toda aquela cidade, porque não havia naquela cidade nenhum justo sequer, né? Abraão ele intercede por Sodoma e Gomorra, né, e ele diz: mas você vai destruir uma cidade, mas se lá houver 100 justos? Deus falou: se houver 100 eu não vou destruir. Mas se lá houver 50, se houver 50 eu não vou destruir. Mas se houver 30, se houver 30 eu não vou destruir. Mas se houver 10, se houver 10 eu não vou destruir. Ou seja, Deus sabia que lá não havia um justo, além de Ló e sua família. Então ele tira Ló e sua família, resgata Ló e sua família, e ainda a mulher de Ló ainda olha para trás, ainda se transforma numa estátua de sal, e ele destrói toda uma cidade que não havia uma pessoa sequer que buscava viver os preceitos do Senhor, que buscava viver o que era justo,
e prático aos olhos de Deus, né? Olha a degradação do ser humano a que ponto chega, né? E hoje, nos dias atuais, nós não estamos muito diferentes, nem muito longe disso, né? Sodoma, já falida juridicamente, põe-se anárquica, fase-se violenta. Apesar de rica e bem desenvolvida, era insegura aos que procuravam refúgio. Haja visto o episódio dos anjos de Deus que, ao chegarem, acomodaram-se em sua praça. Ao vê-los ali expostos, Ló divertiu-se, logo os levou à sua casa a fim de pô-los a salvo, né? Aí vai falar sobre a passagem que fala sobre isso, né? Então, Ló entendia como eram os habitantes daquela cidade. Então, quando os anjos chegam naquela cidade e chegam numa forma humana, né? Ló, ele fica com medo, né, daquele povo, né, agredir, né, aqueles anjos que chegam na casa dele. Então, imediatamente, ele traz esses anjos para se refugiar na sua casa, para que nenhum mal viesse, né, lhe acontecer, né, de tanta agressividade que havia naquela cidade, agressividade e hostilidade. O homossexualismo. Torcendo o real significado do texto sagrado, alguns hermeneutas afirmam que o Senhor destruiu Sodoma não por causa do homossexualismo, é por causa da sua hostilidade aos estrangeiros. Não é o que a Bíblia diz, tá? A cidade era de fato violenta e hostil aos peregrinos. No entanto, era também libertina e devassa. O homossexualismo, ela o praticava aberta e escancaradamente. Os sodomitas já não se contentavam com o ato sexual consentido. Agressivo e violentamente, investiam-se contra os forasteiros do sexo masculino, forçando-os a seu libido e perversidade. Nem mesmo os anjos de Deus, conforme mostra a passagem acima, escaparam-lhe a cobiça. A fim de aplacar-lhes os instintos, Ló ofereceu-lhes 2 filhas virgens, mas eles não as quiseram. A esta opção tão penosa, o patriarca objetaram eles retirar-te dali, e acrescentaram: só ele é estrangeiro e veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Depois, voltando-se novamente a Ló, ameaçaram-no: a ti, pois, faremos pior do que a eles. Né? Então, olha só, os anjos vão até a casa de Ló, ficam lá, e grande parte da cidade bate na casa de Ló, né, querendo que Ló colocasse para fora aqueles 2 varões que estavam ali, aqueles 2 homens, para que eles pudessem se relacionar com eles. Né? Olha só, então, além do pecado consentido que havia na cidade, eles queriam forçar os estrangeiros, né, que iriam para aquela cidade, a ter relacionamentos homoafetivos com eles, né? Isso principalmente da parte do homem com o homem. Olha só o tamanho da perversidade que estava em Sodoma e Gomorra, né? Então, era a prática do homossexualismo consentido e a prática do homossexualismo mais a prática do estupro, tá? Então, isso nem os anjos ali queriam poupar. Eles queriam que Ló colocasse os anjos para fora, sob a ameaça de que depois eles iriam fazer com Ló piores do que iriam fazer com os anjos. Então, que situação que chega o ser humano, né? A que estado deplorável que chega o ser humano que tem uma vida longe de Deus, que não submete a sua vontade, que não submete a sua alma, né, aos cuidados do Espírito Santo. Esse é o estado que o ser humano pode chegar, né? Isso, ninguém está livre disso, né? Nós estamos no caminho da santidade porque nós estamos buscando estar próximo de Deus, mas a partir do momento que o homem decide se afastar de Deus, esse é o caminho que ele toma, e é daí para pior, tá? É daí para pior. Então, nós devemos tomar o cuidado, buscar a santidade, buscar estar próximo de Deus, para que nós também não venhamos a cair nesse mesmo tipo de erro, nesse mesmo tipo de pecado. A conclusão da história já é conhecida. Em cores dramáticas e fortes, o autor sagrado narra o fim daquela civilização. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Deus não mudou. Apesar de inclusos numa sociedade pluralista e democrática, não desprezemos nem a santidade, nem os mandamentos divinos. Se ele puniu Sodoma e Gomorra, como deixará impune nossa geração?
Não há dúvida de que o principal transgressão de Sodoma, além do orgulho e da violência, era o homossexualismo. Tal pecado hoje, conforme veremos a seguir, é uma filosofia bem enraizada na sociedade moderna, né? Então a gente vai ver que Deus não poupou a cidade. E Deus olhou para a cidade, viu que o negócio estava difícil e destruiu a cidade com fogo. Com fogo. Muitos pregam, Deus é amor, mas ele também é justiça. Tá? Não podemos deixar de falar, né, que Deus é amor. Não, ele é amor sim, mas ele é justiça também. Quando ele decide, né, fazer a justiça, ele faz. Assim como ele fez justiça em Sodoma e Gomorra. E assim como ele fará nos nossos dias atuais também. Tá? Deus não vai poupar ninguém, tá, que não esteja em Cristo Jesus. Deus não vai poupar a terra do castigo. Deus não vai poupar aquele que não abrir o coração para Cristo Jesus, porque isso faz parte de um atributo de Deus, da sua justiça. Então que nós venhamos a nos atentar a cada dia. Você que está assistindo esse vídeo, você que não tem uma vida no Senhor, que isso seja um despertamento para a sua vida, porque hoje você tem a chance. Hoje você tem a oportunidade de abrir o seu coração, aceitar a Cristo Jesus, receber o perdão dos seus pecados, receber o Espírito Santo de Deus e partir e morar no céu. Mas pode chegar o momento de você partir sem Cristo. E para onde você irá? O céu não vai ser, né? Então, o que te resta é o inferno, porque só existem esses dois caminhos. Então, que você venha se arrepender e tomar uma atitude enquanto há tempo, para que você não venha cair nessa condenação. O homossexualismo é uma filosofia. Não sei por que a militância gay obstina-se por negar o viés ideológico de seu pecado. Na ânsia por apresentá-lo como algo natural, repugnam o termo homossexualismo. A este prefere uma palavra menos agressiva e mais palatável, homossexualidade. Ora, a simples opção pelo segundo vocábulo já denota em si uma ideologia. Apenas que se acham comprometidos espiritual e moralmente com uma prática são capazes de apresentar argumentos filosóficos e até linguísticos para justificá-los. Então, o fato de eles quererem mudar já o viés daquilo que eles fazem, eles já entendem que aquilo ali não é algo aceitável, já não é algo normal. Por mais que eles queiram mostrar que é algo normal, eles mesmos entendem que aquilo ali não é algo natural, que não é algo normal, né? O banquete de Platão. Ainda bem jovem, pus-me a ler os diálogos de Platão. De início encantei-me com a miltência. Como o velho Sócrates podia conduzir tão bem seus interrogatórios? Através de perguntas e respostas, levava os seus interlocutores a reconhecerem que, na verdade, nada sabiam. Não foram poucos os presunçosos que se curvavam a sábio mais cérebro da Grécia. Minha opinião começou a mudar quando me defrontei com um banquete. Naquele simpósio, Sócrates discute a natureza do amor. Até este ponto, não vi nenhum problema, inexistente tema mais sublime, mas logo vim a perceber que o filósofo não defendia propriamente o amor, mas o homossexualismo. Antes de a discussão começar, os homens dispensam as mulheres, como se estas fossem algo abominável. Eristímaco propõe, né? Como então é isso que se decide beber cada um quanto quiser, sem que nada seja forçado? O que sugiro então é que mandemos embora as flautistas que acabou de chegar, que ela vá flautear para si mesma, se quiser, ou para as mulheres lá dentro. Quanto a nós, com discursos devemos fazer a nossa reunião hoje. E o que discursos? Eis que, se vos apraz, desejo propor-vos. Dispensada a pobre flautista, Sócrates dá início ao simpósio. Já nos primeiros discursos, os convivas dão a entender que só não extinguiam de vez a heterossexualidade porque temiam para a extinção da genética da Grécia. É o que ressalta Aristófanes. E quando os adolescentes se tornam homens, são os jovens que eles amam. E os casamentos a propiciam naturalmente. Eles não lhes dão atenção, embora por lei a isso seja forçado, mas se contentam em passar a vida um com o outro solteiros. Tá? Então, olha só, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, que filosofia às vezes é um pouco difícil de entender, a gente vai ver que Sócrates, né, na sua filosofia, ele começa a ser favorável ao homossexualismo. Então, nas suas filosofias, né, e nos seus livros, ele mostra
né, que na Grécia Antiga era uma prática aceitável, que ele, né, mesmo aprovava essa prática do homossexualismo. Ele não colocava como lei na Grécia, não era uma lei ser homossexual na Grécia, porque eles sabiam que se colocasse, né, o homossexualismo como lei, a Grécia iria se extinguir, porque não iriam gerar filhos, né? O homossexual ele não consegue gerar filhos por meios naturais, né? Então eles não colocaram como lei por isso, mas era uma prática muito bem vista e muito praticada na Grécia Antiga, principalmente até mesmo pelo próprio filósofo, né? Então a gente vai ver que é uma filosofia também a prática do homossexualismo, né? Ao contrário dos Gênesis da Bíblia Sagrada, a teologia grega é um amontoado de asneiras, cujo único objetivo é justificar os vícios e pecados que se curvavam aos deuses do Olimpo. O homem que Deus criou em nada lembra a criatura bizarra imaginada pelos antigos poetas da Grécia. Adão foi criado perfeito, pois imagem e semelhança do Criador. Mas de quem é imagem e semelhança o ser descrito por Aristófanes, né? Acompanhemos a arenga. Tendo pronunciado esta lei, Zeus cortou todos os homens em dois, tal como se cortam os frutos ou um ovo com um cabelo. Se cada vez que cortava, um ordenava a Apolo para lhe voltar a face e o pescoço para o lado do golpe, a fim de que, vendo o homem, se tornasse mais humilde, mandava-lhe, além disso, curar as feridas. Apolo assim fazia, ligando toda a pele na parte que se chamava ventre, deixava apenas uma cavidade que se chamava umbigo. Depois alisava as costuras e arranjava o peito com um instrumento semelhante ao que utilizavam os correeiros para polir, na forma de rugas de cabedal. Mas deixava ficar algumas rugas, como as do ventre e as do umbigo, como recordação deste castigo, né? Neste ponto de seu longo e entediante discurso, Aristófanes explica aos seus interlocutores porque alguns homens e mulheres são homossexuais. Em todos os que são corte de um macho, perseguem um macho, e enquanto são crianças, como cortículos do macho, gostam dos homens e se comprazem em deitar-se com os homens, e a eles se enlaçar, e são estes os melhores meninos e adolescentes, os de natural mais corajosos. Dizem alguns, é verdade, que eles são despudorados, mas estes mentindo, pois não é por despudor que fazem isto, mas por audácia, coragem e masculinidade, porque acolhem o que lhes é semelhante. Uma prova disso é que, uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política, aos que são desse tipo, né? Então, como acreditar em tais bobagens? A Bíblia, porém, é clara, não admite questionamentos. No princípio, Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino, a mulher para o homem e o homem para a mulher. O que passa disso é abominação aos olhos do Senhor. Nenhuma filosofia, por consequente, haverá de justificar o pecado de Sodoma, né? Então, os filósofos, eles tentaram, né, a partir dos seus deuses mitológicos, né, trazer uma explicação e trazer uma aceitação do homossexualismo, né? Então, através de palavras, através de discursos, né, completamente sem noção, é a palavra que define isso, né? Que esses textos que a gente acabou de ler aí, que é até confuso para o nosso entendimento. Então, coisas assim, completamente sem noção, completamente sem sentido, eles tentam trazer argumentos, explicações para o homossexualismo. Então, acreditar nisso é acreditar em conto de fadas, né? Acreditar nisso é você acreditar, né, na história da Cinderela, acreditar na história, né, de qualquer conto de fadas que a Disney produz aí. Então, pelo amor de Deus, né, qualquer pessoa, por mais que ela não tenha muito entendimento, ela vai olhar para isso e vai ver que isso é algo completamente inaceitável para o ser humano, né? Esses tipos de filosofia criado por essas pessoas. O homossexualismo é uma filosofia, lá na página 273. Conclui-se, pois, que o pecado de Sodoma é tanto uma prática quanto uma filosofia. Aliás, a iniquidade mais bem fundamentada ideologicamente. Nenhuma outra ofensa ao Criador possui um respaldo tão amplo e defensores tão loquazes. Logo, é tanto a homossexualidade quanto o homossexualismo.
Eis algumas provas do seu viés filosóficos, né? Então, vai falar do dia do orgulho gay, né? Se o homossexualismo não fosse ideológico, como haveria de criar um dia que lembrasse o seu orgulho, né? Bandeira, né? Pode um movimento sem vínculo filosófico criar uma bandeira? Né? Uma pergunta, né? Aliás, é tão insolente este movimento e tão contrário às reivindicações divinas que foi buscar um símbolo sagrado, né? Que é o símbolo do arco-íris, né? Livros e discursos, né? É um outro tema, né? Um outro ponto que a gente destaca, né? Para trazer aí ao homossexualismo, né? Um viés filosófico. Alinhamento político, né? Finalmente a homossexualidade estivesse isenta, né? Seus adeptos não estariam preocupados em alinhamentos políticos e até jurídicos, de tal forma se organizaram que hoje procuram criar leis que os coloquem acima das demais cidadãos, né? É o que eles têm conseguido, né? Então a gente vai ver que há um viés filosófico, né, por parte do homossexualismo, né? Então eles querem levantar a bandeira, eles querem, né, trazer literaturas a respeito, eles querem agregar a política, né, com leis que, né, dão a eles, né, uma proteção, e eles não somente uma proteção, mas eles querem impor, né, essa prática para as demais pessoas, né? Então a gente vai ver que isso vai muito além do que eles dizem ser, né? Isso vai muito além, né, de algo de uma prática simples, né, de uma prática pecaminosa. Isso vem algo mesmo diabólico, algo que vem dominando o mundo, vem querendo dominar as nossas crianças, né? Então é algo que tem crescido muito, e é algo que tem tomado proporções muito grandes, e cada vez vai tomar mais, porque essa é a vontade do diabo. O diabo é o príncipe deste mundo, né? Esse mundo já foi subjugado pelo diabo, e a vontade do diabo é distorcer aquilo que Deus criou. Então isso cada vez mais vai criar forças, cada vez mais vai crescer mais, até chegar um momento que as pessoas vão crescer achando que isso é tudo normal, né? Texto 5. O mito do gene gay. A sanha dos artistas homossexuais não tem limites, insurgem-se eles até mesmo contra os mais comenzinhos postulados da ciência. Quem já não ouviu falar do gene gay? Alguns de seus acadêmicos chegaram a afirmar que 10% da humanidade são portadores dos famigerados cistron. Se aceitarmos tal alegação, concluiremos que o homossexualismo, longe de ser um pecado grave e abominável contra Deus, não passa de uma mera questão genética, né? Então, eles querem dizer que existe o gene gay, que a pessoa já nasce gay, né? Se fosse assim, Deus seria injusto com as pessoas, né? De criar uma pessoa gay, né, sendo que ele não aprova a homossexualidade. Como que ele vai criar alguém destinado, né, a tal prática que ele mesmo condena? Então isso é algo totalmente, né, biblicamente totalmente, né, sem sentido, né? E contra a ciência também. A ciência não tem base nenhuma científica para afirmar tal argumento, né? A verdadeira ciência não demorou a entrar em cena para destruir o mito. Até mesmo um pesquisador homossexual citado pelo reverendo Louis Sheldon, em seu livro Estratégia, admite não haver espaço para se reconhecer a existência de tal gene, tá? Então, não existe esse gene. A ciência já comprovou que não existe isso, né? Isso é algo totalmente inventado para trazer uma aceitação, para que as pessoas olhem e falem, não, isso é algo natural, a pessoa já nasce assim. Não, isso é mentira, né? Isso é algo pensado, isso é algo, né, desenvolvido, né? Isso é algo, uma prática a qual as pessoas deixaram se envolver, né? E que tem como mudar. Não tem mudança, existe mudança. A mudança está em Cristo Jesus, né? Quem desejar a mudança é só buscar Cristo Jesus que vai conseguir mudar, né? Eu já expliquei isso anteriormente. Então não há desculpas, né, para as pessoas não tomarem um posicionamento diferente, né? Texto 6. O homossexualismo é civilização. Infelizmente, boa parte dos americanos, desprezando o exemplo de seus pais fundadores, insurge-se contra a família tradicional, aceitando passivamente os mais absurdos e inconsequentes padrões morais e comportamentais. E o resultado não poderia ser mais desastroso. Hoje, não são poucos os historiadores que já falam do acaso de mais poderosa, brilhante e admirada civilização da história.
Esqueceram-se eles de que o disse o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Infelizmente, o Brasil vê-se numa situação bastante parecida. Vieram as esquerdas com as suas agendas, todas contrárias à Bíblia, e foram pouco a pouco subvertendo nossas instituições. Aprovaram o casamento gay e agora buscam calar os que lhes são contrários. Todas essas liberalizações esboçam-lhe a ditadura homossexual. Hoje sequer podemos enunciar que o pecado de Sodoma é de fato pecado. Os que proclamam a palavra de Deus são acusados de homofobia, né? Que eu falei anteriormente, né? Então a gente vai ver que não é só no Brasil esse privilégio, né? Nos Estados Unidos também isso tornou-se assim, né? Todos os países onde é governado pela esquerda, tá? E eu não estou aqui falando de viés político, né? Mas é uma realidade, né? Todo país de direita ele é um país mais conservador, um país mais tradicional, né? E a Bíblia ela é conservadora, ela é tradicional. Então todo político de direita, né, ele acaba buscando, né, coisas que são mais relacionadas à palavra de Deus. É por isso que não existe cristão de esquerda. Eu sou crente de esquerda. Isso não existe, né? Ou você não entende de política ou você não entende de cristianismo, porque não tem como você combinar uma coisa com a outra, né? Porque a esquerda trabalha pelo liberalismo, né, pela libertinagem, né, e por todo tipo de coisas que a Bíblia condena. Então, como você é uma pessoa que proclama a palavra e ao mesmo tempo você é uma pessoa que aprova, né, viés ideológico de esquerda, não tem como, isso é uma coisa improvável, isso é uma coisa que não tem como você conciliar uma coisa com a outra, né? Então, países que são de esquerda são países que trazem essa libertinagem, né? Hoje o Brasil é governado pela esquerda e hoje a gente vê isso ganhando força ainda maior no nosso país, né? Onde já existem leis de casamento gay, onde, né, leis, né, que estão cada vez mais dando força à prática do homossexualismo e cada vez tirando a força, né, de quem busca uma família tradicional, de quem busca, né, viver de uma forma tradicional, assim como a Bíblia nos ensina, né? E para conclusão, né, o discípulo de Cristo não aprova a violência, quer verbal, quer física, aos gays e lésbicas. Entretanto, sou contra a violência cultural, né, e institucional, que a militância gay volta contra a família tradicional, a Igreja de Cristo. Por que nos querem calar? Será que as liberdades democráticas só valem as minorias barulhentas e escandalosas? Nesse caso, o que fará a maioria? Não permitiremos que essa tirania nos prejudique aos filhos e netos, né? Então, se eles têm o direito, né, de defender a sua prática, nós temos o direito de defender a nossa. Se eles têm o direito de levantar as bandeiras dele, nós temos o direito de levantar a nossa. Se eles querem ficar na prática deles, eles que fiquem, mas não podem impor, né, que os demais, né, são obrigados a viver da forma que eles vivem, né? Então, se há liberdade de um lado, tem que ter liberdade do outro, né? Então, se eles defendem a libertinagem, eu defendo o tradicionalismo, eu defendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, assim nós encerramos essa aula, tá? Que Deus assim abençoe e assim que possível estarei gravando a nossa última lição, a lição 10. Tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.